Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, pelo título, né, acredito que você já tem imaginado que a gente vai ver um pouquinho a respeito da alegria, algumas concepções filosóficas sobre esse sentimento, sobre a alegria. Nas últimas aulas, nós já vínhamos estudando sobre os sentimentos, né? É, aprendendo um pouco a como interpretar esses sentimentos, a como reconhecer dentro de nós esses sentimentos. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a alegria de sentir e a alegria de pensar. Tá aí na página 12 do livro didático de vocês, tá certo? Então, vocês já podem abrir o livro, o conteúdo, para acompanhar aqui comigo na aula. Então, entre os sentimentos humanos, encontramos também sentimentos que são opostos, ou seja, que são contrários. Vocês viram na última aula sobre o que são coisas contrárias, né? Então, em relação aos sentimentos, também existe esses sentimentos que são opostos, ou seja, que são contrários, como a alegria e a tristeza. Às vezes sentimos uma e às vezes sentimos a outra. Nós temos essa capacidade de sentir diversos emoções, sentimentos. Então, sendo assim, né, parece contraditório dizer que somos alegres ou tristes, já que sentimos também esse oposto. Não é? Parece que é contraditório quando dizemos que somos alegres, mas sentimos tristeza. Então, será que a gente é uma contradição? Nós dizermos que somos felizes, mas existem momentos em que ficamos tristes ou dizemos que somos tristes e existem momentos que somos felizes. Então, isso parece contraditório. Além disso, algumas pessoas também demonstram mais alegria do que outras, mesmo quando enfrentam certas dificuldades. É algo natural de cada pessoa. Cada pessoa consegue reagir de forma diferente da outra. Então, mesmo em situações onde a pessoa passa por certas dificuldades, essa pessoa ela consegue demonstrar muitas vezes alegria muito mais do que outras. Outras não conseguem disfarçar a preocupação, a tristeza, as dificuldades e acabam não conseguindo expressar tão bem essa alegria. Então, vocês já se perguntaram, né, o porquê que isso acontece, o porquê sentimos tristeza, sentimos alegria. Então, essa é uma pergunta que nos leva a muitas outras. Por exemplo, será que expressamos toda alegria e toda tristeza que sentimos? Será que a gente consegue expor para outras pessoas quando estamos muito alegres, muito felizes? Será que conseguimos expor toda essa alegria que está dentro de nós? Ou na mesma situação quando estamos tristes? Algumas pessoas não gostam ou não conseguem expressar seus sentimentos, como a gente já vem discutindo. Então, é a mesma coisa quando estamos alegres ou quando estamos tristes. Muitas vezes a gente não consegue expressar. Nossa alegria, ela depende mais de nós mesmos ou dos acontecimentos e das outras pessoas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que somos felizes por nós mesmos, pelas nossas atitudes, por algo que a gente faz diariamente? Ou essa felicidade ela depende de certos acontecimentos que envolvem outras pessoas? Será que a nossa felicidade, a nossa alegria depende de outras pessoas? Tudo isso são questionamentos, são reflexões para vocês fazerem a respeito desses sentimentos, que é a alegria, que é a tristeza. Então, será que podemos fazer algo para ficar alegres mais vezes e por mais tempo? Será que existe um manual em que a gente consegue seguir para dessa forma a gente conseguir
se tornar pessoas felizes por mais tempo, mais vezes? Será que existe? Será que existem certas atitudes, situações que poderiam nos deixar felizes por mais tempo? Quero que vocês pensem sobre isso, tá certo? Então, no livro de vocês, vai trazer aqui um pouco do pensamento de dois filósofos. Primeiro é o filósofo Aristóteles. Não está especificando aqui no livro de vocês, mas esse questionamento foi feito lá atrás, desde a antiguidade, na Grécia Antiga, por esse filósofo, Aristóteles. Então, esse tipo de questionamento já despertou a curiosidade de inúmeros filósofos, em diferentes épocas e lugares. Alguns deles concluíram que em tudo o que fazem, as pessoas sempre buscam algo em comum, ou seja, a felicidade. Então, esse é um pensamento que o filósofo Aristóteles, ele desenvolveu durante a Grécia Antiga, né? Durante a Antiguidade. Ele afirmava que as pessoas, elas tinham algo em comum, elas tinham algo que buscavam em comum, que era a felicidade. Então, dentro da visão desse filósofo, a alegria, a felicidade era algo que todas as pessoas buscavam. Então, isso equivale a dizer que elas convivem com amigos, elas lutam por seus direitos, elas recitam poesias, elas passeiam, elas estudam, elas plantam árvores, elas fazem compras, ajudam alguém ou tomam outras atitudes simplesmente pelo fato de acreditarem que isso pode torná-las mais felizes. Ou seja, segundo Aristóteles, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas são meios que vão nos levar a um fim, que é a felicidade. Esse fim é algo comum a todo ser humano. Todo ser humano busca esse fim, que é a felicidade. E tudo que nós fazemos durante esse caminho, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos são meios para se alcançar essa felicidade. Então, essa é a visão do filósofo Aristóteles. É um questionamento que ele teve lá atrás. Então, os filósofos que pensaram assim, além do Aristóteles, existiram outros filósofos também que pensaram dessa maneira, eles julgavam que o maior desejo humano é ser feliz e que para realizá-lo é preciso exercitar os pensamentos e as virtudes. Então, para se alcançar, para chegar a essa felicidade, era preciso que nós seguíssemos uma vida baseado em exercitar os nossos pensamentos e voltar esses pensamentos sempre para as virtudes. As virtudes que ele coloca é o bem, é o equilíbrio das nossas ações, a gente não pecar por excesso, nem pela falta dessas ações, e sempre buscar e sempre praticar o bem. Então, essas eram algumas virtudes que, segundo o filósofo Aristóteles, era preciso para que a gente alcançasse essa felicidade. Tudo isso, como eu falei para vocês, eram os meios para se chegar a um fim em comum, comum a todos os seres humanos, que era a felicidade, tá certo? E também existiu outro filósofo que também desenvolveu o seu pensamento sobre os sentimentos, né? Então, houve também aqueles que perceberam a relevância dos momentos alegres e prazerosos para a felicidade das pessoas. Então, por isso, eles recomendavam a cada pessoa, que buscasse aquilo que mais lhe desse prazer e alegria, desde que isso não causasse dor e tristeza nem aos outros e nem a si mesmo no futuro. Então, na visão do Epicuro, que é esse filósofo, os seres humanos, eles precisavam sempre buscar o prazer. O prazer
em realizar coisas que nos deixassem alegres, situações, objetos, enfim, tudo aquilo que nos despertasse o prazer e a alegria era algo necessário para nós seres humanos. Então a gente precisava buscar sempre esse prazer, mas desde que esse prazer, essa alegria, não causasse dor e muito menos tristeza às outras pessoas e muito menos a nós. Então era preciso que a gente buscasse essa alegria, esse prazer, mas com cautela, com equilíbrio, com temperança. E além disso, né, esses filósofos que afirmavam que as alegrias mais verdadeiras e mais duradouras vinham daquilo que somos e não do que temos ou adquirimos. Ou seja, não existe alegria em objetos que nós adquirimos, por exemplo, segundo esses filósofos. A alegria está em nós mesmos, está é, em si mesmo, e não em objetos, em coisas externas, tá certo? Coisas que nós adquirimos ao longo da vida. Não existe felicidade. A felicidade não está naquilo. Afinal, essas coisas, elas não dependem somente de nós e deixam de existir com o passar do tempo. Então, para que nós conseguíssemos ser felizes, ter uma vida prazerosa, era preciso que a gente depositasse essa alegria em nós mesmos e não em coisas que não dependem de nós e muito menos que com um certo tempo elas deixassem de existir, tá certo? Então essas são algumas ideias sobre a alegria que fazem parte da história do pensamento filosófico, desde a antiguidade, anos e anos atrás, e podem despertar também a reflexão de vocês. Então hoje nós vimos um pouco a respeito do filósofo Aristóteles. Vou colocar aqui para vocês. Essa imagem aqui do lado que eu coloquei para vocês é uma imagem dele, do Aristóteles, e também do Epicuro, tá certo? Então, só relembrando, o Aristóteles acreditava que a felicidade era um fim e que todo ser humano buscava esse fim, a felicidade. E tudo que nós fazemos, as nossas ações, os objetos que adquirimos, tudo isso são meios, não é felicidade. Meios para se chegar à felicidade, que é o fim. E o Epicuro também acreditava que nós precisávamos buscar essa felicidade, buscar coisas que nos dessem prazer, que tornasse a nossa vida prazerosa, mas que a gente precisasse ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, para que isso não causasse tristeza ou dor para outras pessoas e nem para nós mesmos. Ele também dizia que se essa alegria não fosse duradoura, ou seja, que ela fosse menor do que uma dor futura, uma decepção futura, então a gente não deveria buscar essa felicidade. A gente só deveria buscar felicidade que fosse duradouras, ou seja, a felicidade que está em nós mesmos e não em outras coisas, coisas externas que não seja a nós mesmos, tá certo? Então, pessoal, vocês viram aí duas visões diferentes, um pouquinho diferentes, né, de cada filósofo a respeito da alegria, dessa alegria que o ser humano, esse sentimento que o ser humano possui, tá certo? Que todos nós devemos buscar, devemos entender como funciona dentro de nós. Então, eu quero que vocês reflitam a respeito das perguntas que eu fiz no início da aula e também sobre essa reflexão desses dois filósofos, tá certo? Então, a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e também tenham gostado da aula. Lembrando que eu sempre deixo a atividade no chat, tá certo? Deixo lá. E espero por vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.